Olá pessoal, eu sou o Dr. Petrônio Melo, sou médico urologista. O azulzinho, que é como é conhecido popularmente, o Viagra, cujo nome científico é sildenafila, é uma medicação segura do ponto de vista cardiovascular. Ele pode gerar infarto. O azulzinho faz mal para o coração. É sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Bom pessoal, antes então de dar início ao conteúdo do vídeo, gostaria de pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações e se vocês acharem o conteúdo desse vídeo útil, produtivo, considerem compartilhar esse vídeo para os seus amigos, tá ok? Bom, o azulzinho é uma medicação segura para o coração, ela é uma medicação segura do ponto de vista cardiovascular. Bom, o azulzinho, cujo nome comercial é Viagra, isto é, o sildenafila, é uma medicação que pertence à classe dos inibidores de 5-fosfodiesterase, que são medicações utilizadas no dia a dia para a melhora da ereção do homem, melhora da disfunção erétil. Além do sildenafila, existem outras medicações com esse objetivo, como por exemplo o tadalafila, que também é muito utilizado, cujo nome comercial é Cialis, o vardenafila, o iodenafila, enfim, existem várias medicações dessa classe que são chamadas de inibidores da 5-fosfodiesterase. E todos esses medicamentos, eles foram estudados em relação ao perfil de segurança cardiovascular, se essas medicações podem causar infarto ou não. E todos os trabalhos que verificaram se o azulzinho causava mais infarto na população que utilizava esses remédios ou não conseguiram encontrar diferença nas taxas de infarto quando a gente comparava aqueles pacientes que faziam uso dos inibidores da 5-fosfodiesterase com outros homens da mesma idade, do mesmo perfil, que não utilizavam essas medicações. Portanto, nenhum trabalho conseguiu mostrar que esses medicamentos causam infarto, demonstrando a segurança do ponto de vista cardiovascular dessas medicações. E esse perfil de segurança, ele se aplica tanto para aquelas medicações que são somente de demanda, isto é, alguns minutos antes do ato sexual, quanto o uso crônico, aqueles pacientes que fazem uso diário desses medicamentos. Ambas as situações não houve um aumento do risco de infarto quando a gente comparava os pacientes que usavam o azulzinho com aqueles pacientes que não utilizavam a medicação. Porém, existe uma contraindicação absoluta para o uso do azulzinho, não só dele, de todos os inibidores da 5-fosfodiesterase, como além do sildenafila, também o tadalafila e os outros inibidores, que seriam aqueles pacientes que fazem uso de uma classe de medicações que são chamados de nitratos, que são remédios para o coração, cujos exemplos mais comuns são o mononitrato de isosorbida, conhecido como monocordil, e o dinitrato de isosorbida, que seria o isordil. Essas medicações são muito utilizadas para aqueles pacientes que têm doença nas coronárias, que são as artérias do coração. E quando ocorre uma combinação das medicações, desses inibidores da 5-fosfodiesterase, como é o caso do azulzinho, com os nitratos, ocorre o acúmulo de uma substância chamada GMP cíclico. E quando ocorre o acúmulo dessa substância, acontece uma queda grande na pressão arterial, o paciente tem uma hipotensão e isso pode sim gerar um infarto. E uma informação importante é que a duração da interação desses medicamentos, desses nitratos, com os inibidores da 5-fosfodiesterase é variável. Por exemplo, o paciente teve uma relação sexual, utilizou o inibidor da 5-fosfodiesterase e por algum motivo, algumas horas depois, ele apresenta uma dor no peito e uma suspeita de síndrome coronariana, isto é, uma suspeita do infarto. Geralmente, pacientes que têm essa dor no peito, eventualmente têm que tomar esses nitratos para tratamento do infarto. Porém, se o paciente utilizou
um desses inibidores da 5-fosfodiesterase, se usou o azulzinho, por exemplo, a gente não pode utilizar esse nitrato de imediato, justamente porque a gente pode acabar piorando a situação desse paciente. E qual seria o tempo de intervalo entre o uso do azulzinho que a gente poderia estar administrando esse nitrato para o paciente? Bom, no caso do sildenafila, que seria o Viagra, esse tempo é de 24 horas. E no caso do tadalafila, que é o Cialis, esse tempo é um pouco maior. Tem que aguardar 48 horas entre o seu uso para poder administrar algum tipo de nitrato para esse paciente. Bom, e é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, achado produtivo. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários, eu vou estar respondendo vocês. E a gente vai ficando por aqui. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço.